não posso afirmar isso com certeza, mas é bem provável que eu tenha sido um dos poucos defensores de Halloween Kills no ano passado, que é o segundo longa da trilogia dirigida pelo David Gordon Green, baseada nos filmes de 1978 e 1980, dirigidos pelo John Carpenter. Mas agora, em 2022, eu não posso defender Halloween Ends, que é o filme que se propõe encerrar não só essa trilogia, como também a saga inteira da Laurie, que é vivida o tempo todo em todos os filmes pela Jamie Lee Curtis, e do Michael Myers. Não dá pra dizer que Halloween Ends é um filme essencialmente ruim. Ele tem realmente alguns pontos positivos, apesar de ter muitos negativos também, mas é um filme que demonstra de maneira definitiva o quão bagunçada, o quão desorganizada foi essa última trilogia, e ele é um filme que, acima de tudo, parece desinteressado em si mesmo. Ele conta uma história querendo contar outra, e aí quando a gente chega no final do filme, a gente tem um desfecho da trilogia, mas que não tem nada a ver com o filme que a gente assistiu durante quase 2 horas. Conclusão da saga de Michael Myers, Halloween Ends apresenta um novo personagem na franquia, o jovem Corey, Rohan Campbell, que comete um assassinato por acidente e anos depois se envolve com Allison, Andy Matichak, neta de Laurie, Jamie Lee Curtis. A história de Corey se cruzará a de Laurie e a colocará cara a cara com Michael Myers para um confronto final. Existe algo necessariamente errado quando uma franquia apresenta um personagem novo no seu último episódio, e não só um personagem coadjuvante, mas o protagonista do último filme, e é isso que Halloween Ends faz. A história do Corey é uma história que tem alguns pontos positivos, não é uma tragédia, mas ela não parece em nada conectada com a história do Michael Myers, e pior do que isso, as regras que regem a história desse cara parecem regras diferentes das que regem o Michael Myers, que é invencível, imbatível, que é quase um super-herói do mal, e que aqui está muito mais vulnerável nesse último filme. O roteiro tenta justificar essas diferenças, principalmente através daquelas narrações em off que aparecem aqui e ali, e que são o texto que a Laurie está escrevendo no livro dela sobre os acontecimentos ao longo das últimas décadas envolvendo o Michael Myers. E tem um momento, por exemplo, em que ela fala que tem 2 tipos de mal: o mal que vem de fora para nos tentar e o mal que já vem de dentro, que faz parte da nossa essência. E essa frase tá tentando demonstrar que o Corey e o Michael Myers são maus que vêm de lugares diferentes. O Michael Myers seria a personificação, a encarnação de um mal essencial, enquanto o Corey pode ter sido cooptado pelo mal. Depois de tudo aquilo que aconteceu com ele, ele acaba sendo transformado pela comunidade num assassino, num psicopata, num serial killer, e ele acaba gostando daquilo e sendo encantado pelas forças do mal. O problema principal, na minha opinião, é que esse filme, Halloween Ends, é sobre o Corey. Ele conta a história daquele rapaz, e aí não só as conexões dele com a Laurie e com a Allison, e com toda a história da franquia, são muitas vezes bem forçadas. Esse é um daqueles filmes cheios de coincidências, em que 2 personagens que não tem nada a ver um com o outro acabam se esbarrando sem querer numa festa. Aí depois outros personagens que também convenientemente precisam se encontrar para que o roteiro continue funcionando, se encontram num bar em outro momento. E essas histórias são, parece que, forçadas a se entrecruzarem, a história do Corey e a da Laurie e da Allison. E pior do que isso ainda, no momento em que o filme já se estendeu por bastante tempo e já tá na hora de chegar ao seu clímax, o roteiro praticamente dispensa o Corey, encerra a história com ele e coloca o confronto. E é claro que isso não é spoiler, né, gente? Você já tá esperando isso desde o começo dessa trilogia nova. A Laurie e o Michael Myers, um diante do outro, num confronto que não tem nada a ver com aquilo que foi desenvolvido ao longo da história inteira desde o começo. Isso demonstra que esse filme, assim como Halloween Kills também, não foram planejados desde o começo dessa trilogia. O David Gordon Green escreveu o Halloween de 2018 sem fazer a menor ideia para onde ele ia levar essa história, porque se fosse uma trilogia planejada, essa história do Corey poderia muito bem ter sido apresentada lá no Halloween de 2018, e a história dele poderia aparecer um pouco aqui, um pouco ali, gradativamente, para chegar nos eventos que a gente viu agora em Halloween Ends. Mas na verdade a impressão que dá é que esse roteiro foi escrito do nada, foi tirado da cartola por uma falta de ter o que colocar no filme depois dos eventos de Halloween Kills. Não tinha nada, a única coisa que eles tinham era o confronto obrigatório entre a Laurie e o Michael Myers, e eles tiveram que pensar, beleza,
o que a gente vai fazer pra encher a linguiça antes disso, e eles decidiram criar uma história nova no último episódio da franquia, e isso é obviamente um problema narrativo. Além das coincidências absurdas, além do roteiro que tem frases e diálogos que são bastante constrangedores em algum momento, a Laurie, como uma filósofa, como uma escritora contemporânea, é uma ótima sobrevivente de serial killer. Ela tem frases, ela tem construções de ideias que, como eu falei anteriormente, são narradas em off pra gente, que são bastante cafonas, que são bastante mal escritas. Essa mudança repentina de personalidade, inclusive, da Laurie, também é algo que demonstra a falta de planejamento do projeto, porque ela se torna uma mulher sábia, uma mulher que enxerga além de todo mundo, uma filósofa, conselheira, que é algo que ela absolutamente nunca foi. A fascinação que a Allison, que é a neta dela, começa a desenvolver pelo Corey, também parece tirada do nada, apenas para que esses dois personagens se encontrem e que a Allison funcione como um elo entre o Corey e a Laurie. Ou seja, é um filme que o tempo todo soa forçado, soa artificial e soa improvisado, numa necessidade que a franquia tinha de acabar, ao invés de soar como um desfecho narrativamente coerente, de acordo com os eventos que a gente viu até aqui, para essa trilogia e para a franquia de forma geral. É uma tragédia absoluta? Não, mas é uma grande decepção, inclusive e principalmente talvez pra mim, que tinha até gostado de Halloween Kills, com certeza. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E claro, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, me acompanhem no Instagram, cliquem no sininho e em sempre pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje acho que é isso. Um abraço, tchau!